Olá, sejam bem-vindos ao meu canal. Eu sou a professora Solange Tomiyama e é uma honra tê-los aqui comigo para tratarmos de assuntos relacionados à Faculdade de Direito. Hoje eu vou abordar um assunto muito pessoal. Eu vou tratar sobre a minha depressão depois de formada. O objetivo desse vídeo é desmistificar um pouco essa doença que ela é muito ridicularizada, diminuída pelas pessoas, e eu vejo ela acontecer e ela está cada vez mais presente na vida dos meus alunos, que acabam tentando abafar, diminuir ou sem ter até vergonha de estar passando por isso. E ao compartilhar com vocês algo que algumas pessoas nem imaginam que eu tenha passado, acaba justificando ou explicando uma das razões de eu ser como eu sou com os meus alunos. E talvez ao final conseguir ajudar alguém que esteja passando ou até mesmo sentindo isso tudo que eu vou contar para vocês, como é que eu passei e como é que eu acabo administrando, né? Vocês sabem que a depressão é o mal do século, né? As pessoas, elas pensam demais e o pensar demais acaba nos adoecendo. E pensar demais no passado, o excesso do passado é a depressão, o excesso do presente é o estresse e o excesso do futuro é a ansiedade. E logo que eu me formei, eu comecei a ficar ansiosa. Por quê? Ora, agora que eu acabei a faculdade, tá na hora de eu ganhar dinheiro. Tá na hora das coisas acontecerem, tá na hora de tudo mudar. E eu até fiz um vídeo aqui no canal sobre o sexto ano, porque na verdade não é bem isso que acontece logo depois que a gente se forma. E essa frustração se dá, lógico, tem algumas pessoas que conseguem, eu não consegui. E olha, eu já tinha sido aprovada, eu já estava como professora assistente, eu já era advogada, já estava cursando um mestrado, quer dizer, eu tinha tudo para ser a pessoa mais feliz do mundo, mas eu comecei a mergulhar numa tristeza. E uma tristeza porque eu percebi que as coisas não estavam acontecendo com tudo isso que eu já tinha alcançado logo que eu me formei. E aí, numa dessas tristezas, eu acabei brigando com meu pai. Meu pai, ele chegou de uma forma muito até preconceituosa, falou: menina, você não precisa ficar triste assim, você não precisa ficar nada. Tá na hora de você ganhar dinheiro, para com essa frescura. E aí eu virei para ele e falei assim: olha, da minha OAB cuido eu. E aí eu me fechei. E aí eu fiquei durante 2 anos brigada com ele. E durante esse período eu comecei então a refletir sobre o passado. Ora, eu devia ter feito estágio assim, eu deveria ter cursado uma faculdade em São Paulo, eu deveria ter feito outras coisas, eu deveria ter investido em outras, talvez em outro curso. E aí essa tristeza, eu comecei a não querer sair de casa. Eu comecei a chorar por qualquer coisa. Eu comecei a ficar mais fechada, não falava com os meus amigos. Eu ficava só dentro do meu quarto, quietinha, sabe? Aí eu fingia que tava tudo bem, né? Eu encontrava com um parente, ria, como sempre fiz, mas para esconder essa tristeza que era muito grande. Era tão grande que me fez perder, eu acho que foram quase 15 quilos, de tão triste que eu fiquei. E aí eu comecei a ficar insegura, coisa que eu nunca fui. Eu sempre fui muito decidida. E aí eu senti que eu tava ao ponto de levar até quase 4 horas para escolher uma calça jeans. Eu olhava uma, depois eu olhava outra. Eu só tinha 2 opções, hein? Quando eu cheguei nesse momento, eu comecei a perceber que de fato eu não estava bem.
E aí eu comecei a pedir ajuda. Nesse momento que você tá no fundo do poço, conseguir colocar para fora já é uma vitória. E ter pessoas à volta que queiram te escutar sem te julgar e sem te falar, ah, faz isso, ou ah, isso é frescura, também já é uma dádiva. Porque às vezes a pessoa que precisa de ajuda, ela não quer um sermão. Ela não quer que a pessoa fale assim, ah, isso aí vai passar logo logo, não se esquece não, ó, não se preocupa. Não, você só quer colocar para fora, você só quer dividir. E quando eu comecei a colocar para fora, e especialmente eu coloquei para as minhas 2 irmãs, que são os meus presentes de Deus. E aí, enquanto uma vinha e me abraçava e dava apoio, a outra que tem o conhecimento científico começou a me levar e a me estudar, né? A procurar terapias alternativas, até mesmo de acupuntura, de remédios fitoterápicos, para ver se fazia efeito. Então, enquanto uma cuidava do meu físico, a outra cuidava do meu emocional, ela me levava, a minha irmã, ela que apareceu com as calças jeans, ela sabia que eu precisava e ela trouxe para escolher. Ela me levava para um aspecto religioso e isso acabou buscando um pouco de conforto, né? Independente da sua religião, você procura respostas, né? Então procura uma resposta, seja no Deus que você acreditar. Mas aí eu comecei a entender que tudo leva tempo e que eu não estava dando esse tempo para mim. E aí eu comecei a parar de pensar, sabe, muito no que eu fiz, no que eu deixei de fazer, nas pessoas que eu acreditei, nos caminhos que eu não fiz, enfim. Eu comecei a me perdoar por não ter feito algumas coisas. E eu passei a entender que eu precisava parar, inclusive, de me comparar às outras pessoas. Ora, se tem prodígio que conseguiu sair do pós-formatura sem depressão, sorte sua. Mas se você não tem, também não precisa se comparar àqueles que não tiveram, porque cada um é cada um. E aí eu comecei a parar de culpar os outros, né? Culpar meu pai, que tava me achando que era frescura. Eu até vou fazer um vídeo em relação a algumas dificuldades de relacionamento que eu tive com meu pai, né? Embora a gente se amasse muito, a gente também brigava muito. E aí eu comecei a entender que às vezes não era culpa de ninguém as coisas estarem acontecendo porque tinham que acontecer. E aí eu comecei sim a me apegar à minha crença, às minhas respostas e aquilo que eu ia ter um propósito de vida que seria ajudar as pessoas que estavam passando ou que iam passar por isso. Por isso que eu tento ser um pouco diferente com os meus alunos. E se mesmo sabendo que a pessoa depressiva não quer um conselho, não quer ouvir o que fazer, eu só queria esclarecer que é o mal do século e as pessoas se estão adoecendo e é uma doença. E se é uma doença, você precisa de ajuda, você precisa de remédio. Não precisa de julgamento, não precisa das pessoas falarem assim, ah, você supera, esquece que passa. Não, você precisa de ajuda inclusive profissional, como eu tive. E principalmente, você que convive com alguém, ou você que tá vendo alguém passar por isso, tenha empatia com ela, se coloque no lugar dela. Veja que não é frescura. A pessoa que você conhece, ela não é assim. E ela tá passando por algo que ela precisa de muito carinho. Só isso. Sabendo disso, você acaba separando o joio do trigo e se afastando das pessoas que realmente são tóxicas na nossa vida, porque tem. E essas pessoas que nos puxam para baixo, ok? Tenha certeza só de uma coisa, que até essa tristeza vai passar, tá?
porque não há bem que nunca se acabe e nem mal que dure para sempre. Uma hora você vai encontrar a resposta e você vai conseguir, dentro dessa resposta, encontrar o caminho para de novamente você só ter paz e equilíbrio, ok? Bom, espero que você tenha gostado desse vídeo. Não sei se é desse formato que é bom, né? Talvez trazer algo tão pessoal e que me fragiliza tanto, né? As pessoas veem tão forte e falam, nossa, ela passou por isso? Sim, eu passei e essa é a minha demonstração de carinho, de respeito, de estar muito à vontade fazendo vídeos para vocês. Então, obrigada por assistir até agora. Se vocês gostaram, se vocês conhecem alguém que passou por isso ou passa, compartilha com elas, porque é um alento no coração saber que pessoas A, B ou C também passam e também se policiam, porque é uma doença e ela pode voltar. Então a gente tem que ficar sempre em alerta, ok? E se precisarem, eu também estou aqui, coloque aqui nos comentários, aí a gente faz uma rede de apoio e de ajuda, tá bom? E se inscreva no canal, porque só assim eu consigo saber se é desse jeito e é esse conteúdo, ou se vocês querem mais saber disso, ou acompanharem ainda mais e mais vídeos sobre tudo que envolve o antes, durante e depois do curso de Direito, tá bom? Te vejo no próximo vídeo. Um grande beijo. Tchau, tchau.